É um prazer muito grande estar conversando um pouco com vocês, né? Apesar da distância, ou melhor, estar falando com vocês, já que nesse momento não será possível uma efetiva conversa. Eu sou a professora Maria Tereza Esteban, da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, e agradeço muito o convite que a Secretaria de Educação me fez para participar de alguma forma desse momento de formação, de debate, de reflexão que vocês estão construindo aí no Estado. Então, a proposta foi que eu falasse sobre avaliação e eu fui construindo minha fala em torno do tema avaliação como prática de investigação, tendo a reflexão e o diálogo como fios condutores do processo avaliativo. Eu queria, então, começar pensando sobre alguns aspectos que, com muita frequência, nós vinculamos quando pensamos em avaliação, né? A avaliação está muito articulada à ideia de aprovação, de reprovação, de nota, de prova, né? De instrumentos, sobretudo de verificação e de classificação. Eu gostaria de discutir um pouco essa ideia, ou me contrapor, né, em grande medida, essa ideia, porque o que nós observamos é que essa avaliação classificatória, ela não tem sido efetivamente relevante para alterar o quadro de fracasso escolar que nós vivemos na escola, sobretudo na escola brasileira, né? Nós vemos nas últimas décadas uma alteração no que se refere à evasão, né, e alguma redução significativa no que diz respeito à repetência, mas nós vamos vendo que os processos de produção do fracasso escolar vão se transformando, porque é muito frequente nós ouvirmos e observarmos no cotidiano da escola diversos estudantes que fazem um longo percurso de escolarização, mas não necessariamente se apropriam dos conhecimentos a que eles teriam direito e que seria previsto que eles pudessem aprender durante esse tempo de escolarização, né? Então, eu entendo que esse é um modo de reestruturação da dinâmica do fracasso escolar, ainda que com redução dos índices de evasão e repetência. Então, nós vemos que essa avaliação classificatória não tem sido significativa para alterar esse quadro. Ao mesmo tempo, a reprovação e a existência de notas baixas não tem contribuído muito para que todos os estudantes ampliem efetivamente os seus conhecimentos, né? A gente também percebe e sabe, né, quem está em sala de aula sabe que isso acontece com muita frequência, que é possível até ter um bom desempenho, né? É possível ter uma boa nota e muitas vezes os estudantes se esforçam para tirar uma boa nota, né? Para sair do campo da nota baixa, já que a nota baixa pressupõe uma série de elementos negativos no seu percurso. Então, nós podemos muitas vezes observar que o estudante até sai desse campo da nota baixa, mas não necessariamente ele vai realizar uma aprendizagem relevante, né? Então, a nota não tem uma ligação direta com a aprendizagem dos estudantes, que é o nosso objetivo, a nossa intencionalidade no processo de escolarização. E essas práticas de controle e de exclusão que atravessam os processos de avaliação classificatória, frequentemente também não servem mais para o disciplinamento e para o ordenamento do cotidiano da sala de aula e da escola, como até algum tempo nós podíamos observar, né, essa relação entre as práticas de controle e o disciplinamento, né, e a avaliação como uma parte relevante nessa conexão. Então, eu entendo ser importante a gente distinguir a avaliação desse eixo aprovação, reprovação, a nota e obtida predominantemente pelo instrumento prova, né? Quero, então, pensar a avaliação como um processo intrínseco ao trabalho pedagógico realizado, um processo articulado à dinâmica escolar em que se insere e também vinculado ao projeto de educação que vai balizando a proposta de escolarização, os projetos, a qual a proposta de escolarização
a qual os diferentes trabalhos pedagógicos vão se filiando. É nesse sentido eu encontro duas perspectivas no campo da avaliação que vão orientando os processos, né? A primeira perspectiva é a da mensuração, que é a que ainda me parece predominante nos processos de escolarização na nossa realidade, né? Nos nossos diferentes contextos. Então, a mensuração, ela tem como referência a padronização e a homogeneidade, né? Para que eu possa medir, é preciso ter um padrão uniforme, ao qual eu possa comparar todos os desempenhos de todos os estudantes. Portanto, a ênfase da mensuração está no desempenho e não necessariamente na aprendizagem, na medida em que desempenho e aprendizagem não são sinônimos, né? Não são necessariamente equivalentes, guardam alguma relação, mas não são a mesma coisa. Essa avaliação pautada pela mensuração, ela vai fortalecendo os aspectos técnicos do processo de avaliação e deixa em segundo plano as dimensões ética, sociocultural e política que estão presentes na avaliação, como estão presentes em todos os processos educativos de que participamos. Nessa perspectiva, então, de padronização e homogeneidade, o que nós encontramos é a uniformização dos instrumentos e dos procedimentos, né? O que vai levar a uma variação muito reduzida da metodologia de trabalho na avaliação e dos instrumentos e procedimentos realizados. Então, essa uniformização vai se relacionar muito intensamente à perspectiva de produção de hierarquia e de produção de uma classificação, né? Por isso, a gente vai articular a avaliação classificatória, a predominância da mensuração nas suas práticas. De forma que essas diferenças no desempenho que vão sendo verificadas, elas terminam por não ser problematizadas, mas elas servem como justificativa da desigualdade, tanto da desigualdade que vai se produzindo no cotidiano da escola, como nessas relações entre desigualdade escolar e desigualdade social, ou, se quisermos inverter, desigualdade social e desigualdade escolar, né? Mas, de todo modo, a diferença aparece predominantemente como justificativa para a desigualdade. Nesse sentido, ganha força uma ideia de dificuldade de aprendizagem, e aí a avaliação vai também se conectando muito intensamente à possibilidade de verificação por meio do desempenho do estudante das suas dificuldades de aprendizagem, né? Então também esse nexo também vai se produzindo com muita intensidade, mas uma ideia de dificuldade que passa com muita intensidade pela produção de rótulos, na medida em que trata a diferença de percursos e de perspectivas como algo negativo, né, como algo que expressa deficiências, incapacidades, ausências. Frequentemente desqualifica o estudante, né, porque apresentar uma dificuldade de aprendizagem é visto como algo que indica um processo negativo, um processo que não é como deveria ser, mas, simultaneamente, essa ideia da dificuldade de aprendizagem também atua desqualificando o docente no seu saber fazer, né? Então, muitas vezes, há uma mudança de foco, ou a dificuldade de aprendizagem produzida por uma deficiência, por uma falta, por uma ausência, por uma carência do estudante, ou uma dificuldade de aprendizagem produzida por uma ausência, incapacidade, inabilidade, incompetência do docente. De qualquer forma, a dificuldade de aprendizagem fica num registro negativo, o que se descola da experiência humana em que a dificuldade de aprendizagem faz parte das nossas experiências cotidianas, né? Todos nós temos dificuldade de aprendizagem em diversos momentos das nossas vidas e diante de diversos conteúdos, processos, atividades escolares como parte dessa dinâmica. Essa compreensão, então, vai se articular
a uma individualização do insucesso na escola, né? Na medida em que o fracasso escolar é percebido como o somatório dos insucessos dos indivíduos que compõem a escola, né? Sejam eles estudantes ou professores e professoras, né? De modo que o fracasso de um determinado projeto de escolarização, né, como um projeto social, passa a ser visto como o fracasso dos sujeitos que frequentam a escola. Então, o que é posto em discussão não é o projeto de escolarização, né, não é a proposta social para o funcionamento da escola, mas são as ações dos indivíduos que estão produzindo essa escola, né, que estão no contexto escolar, que estão nessas suas ações cotidianas. Portanto, essa individualização, essa hierarquização, essa ideia de diferença como justificativa de desigualdade, que vão compondo a avaliação classificatória, vai produzindo, né, todo um contexto em que se cria uma explicação aceitável para esse processo que traduz diferença em desigualdade e que vai justificando os processos de discriminação, de exclusão, né, de segregação, que constituem as desigualdades escolares como parte das desigualdades sociais, né? Então, partindo desse contexto ainda bastante comum, embora, obviamente, não exclusivo, né, é um contexto existente, mas não é o único, me parece que algumas perguntas nos ajudam nesse deslocamento e nessa problematização dessa avaliação classificatória. Listei algumas, né? Por exemplo, o que sabem os que não aprendem? O que sabem os que não ensinam? O que sabem os que não têm competência? Que saberes são ocultados? Que possibilidades deixam de ser vistas? Que alternativas são desconsideradas? A partir de que se define que não sabem, não ensinam, não têm competência? Quem define os padrões? Em que se baseiam? Por que o fazem? Por que usamos e nos submetemos a referências que constantemente nos desqualificam e dificultam nossa ação? Precisamos mudar? Queremos mudar? Né? Porque me parece que a transformação nos processos escolares e nas práticas de avaliação, como parte desses processos, só tem sentido se ela responder a uma efetiva demanda dos sujeitos que participam do cotidiano escolar, né? Então, somos nós, professoras, estudantes, né, profissionais diversos que trabalham na escola, famílias que estão em relação cotidiana com a escola, que precisamos parar, refletir sobre nossas práticas, né? Eu elenquei algumas perguntas que me vêm à cabeça, mas muitas e tantas outras são possíveis, e perceber se essa transformação é efetivamente uma necessidade, né? E como é que nós vemos isso como possibilidade. É no registro, então, dessa transformação da lógica da mensuração, de uma avaliação de natureza fundamentalmente classificatória, então que eu vejo a segunda vertente de articulação dos estudos e das práticas no campo da avaliação, que é uma perspectiva de compreensão. Nesse sentido, se fortalece a avaliação como processo crítico, reflexivo, que atravessa a dinâmica aprendizagem e ensino, produz apreciações sobre o percurso trilhado e resultados alcançados, mas não se reduz a medi-los e classificá-los. Na perspectiva da compreensão, me parece que um primeiro elemento é o reconhecimento da diferença como valor, né? Um elemento fundamental, não só na vida humana, mas na vida, é a diferença, é a heterogeneidade, é a tensão, né? O conflito, é a produção de consenso. Esses são elementos que compõem a vida e que, portanto, eles não podem estar fora das práticas escolares cotidianas e, portanto, constituem os processos de avaliação. A ênfase
nessa perspectiva, está nos processos cotidianos, né? Aqueles que nós realizamos em nossas salas de aula, com os estudantes, com os nossos colegas de trabalho, dentro da dinâmica escolar. Prioriza as dimensões ética, sociocultural e política, sem desmerecer a técnica, no entanto, percebendo a técnica como subordinada a essas outras dimensões, né? São elas que definem o que fazer, por que fazer, para que fazer, com quem fazer. E nessa constituição, então, é preciso responder como fazer, né? Mas o como, ele depende do que eu quero fazer. Portanto, a técnica está subordinada a essas outras dimensões. Para que eu atue numa perspectiva da compreensão, é preciso que eu tenha variedade de perspectivas, de percursos e de procedimentos. A reflexão e o diálogo são atos fundamentais na produção desse conjunto de relações, né? Na medida em que eu me defronto com a diferença e não tomo a diferença como algo a ser negado. Portanto, a reflexão e o diálogo são fundamentais para que eu entre em relação e produza conexões com essa diferença que efetivamente vai se apresentando no cotidiano escolar. Como é que eu penso, então, essa avaliação em contextos marcados pela diferença? E aí, como eu acho que eu já explicitei, toda a sala de aula, toda a escola, todos os espaços de vida humana são contextos marcados pela diferença, né? Na medida que a diferença nos caracteriza. Um primeiro elemento é a necessidade, então, de expor os diferentes processos de aprendizagem, os diferentes percursos escolares, percursos de vida, de modo que seja possível trazer para a sala de aula, trazer para a relação pedagógica diferentes expectativas, perspectivas, projetos, intencionalidades, desafios, interesses e o que mais nós pudermos pensar, né? Diferente da avaliação classificatória, que toma a diferença como um marco a ser negado e há todo um movimento de ou enquadrar o estudante dentro dos limites pré-definidos, ou movimentos de exclusão, né, desse estudante do processo de escolarização. Nessa perspectiva, o que nós vamos é trazer à luz essa diferença e buscar formas de trabalhar com elas, né? Então, nós não excluímos a diferença, nós trazemos a diferença para a centralidade do trabalho e vamos articulando possibilidades de trabalhar com ela. Então, quais são os pressupostos dessa avaliação? O diálogo, a cooperação, a aprendizagem significativa, a heterogeneidade como potência e a reflexão, né? É na relação com o diferente que eu aprendo, né? Eu aprendo quando eu encontro o limite do meu conhecimento. E o que me mostra o limite do meu conhecimento é aquele que tem um conhecimento diferente do meu. Portanto, nessa relação de heterogeneidade, nós vamos produzindo o desafio e vamos produzindo novos conhecimentos. Como é que se estrutura essa dinâmica de trabalho, né? Então, nós vamos buscando integrar as práticas de avaliação à dinâmica escolar. Então, há um deslocamento da avaliação como verificação de aprendizagem ou como mensuração de desempenho para uma integração da avaliação à dinâmica escolar, né, que vai além da prática pedagógica e envolvendo os diferentes sujeitos, espaços e tempos escolares. Então, é preciso olhar para essa avaliação de uma forma mais ampla, mais abrangente, né, pensando como uma prática da escola, bastante preocupada com a questão da aprendizagem, mas que vai buscar nesse contexto escolar globalmente considerado e em seu cotidiano os elementos significativos para poder pensar a aprendizagem e o ensino. O que não quer dizer uma redução da aprendizagem e do ensino
àqueles elementos cotidianos, não é? Mas um diálogo permanente com esses elementos. Nesse sentido, então, é preciso que essa avaliação seja voltada à problematização, né? A buscar compreender os sentidos das práticas instauradas e das conclusões que são formuladas, né? Eu tenho, então, pensado, tentando ir focalizando um pouco mais, né, nos processos cotidianos, eu, então, tenho pensado na avaliação como uma prática de investigação. E por isso lá eu disse que a minha fala ia em torno desse eixo, né, a avaliação como uma prática de investigação, a reflexão e o diálogo como fios condutores do processo avaliativo. Bom, o que eu penso, então, dessa avaliação como prática de investigação? Inicialmente, ela está inserida num processo de reflexão sobre a função social da escola. Quais são os pressupostos que fundamentam as ações escolares? Quais são os sentidos das suas práticas? Que compromissos os sujeitos que estão se relacionando no cotidiano escolar assumem, né? Essa avaliação requer a escuta das diferentes vozes sociais que participam da política institucional, né, de modo a aproximar essa proposta institucional, esse projeto de educação, das questões que emergem cotidianamente na sala de aula, como espaço que também expressa, né, o conjunto de questões socialmente constituídas. E de modo que essa sala de aula também vá sendo bastante significativo na articulação da relação de aprendizagem-ensino, né? Que movimentos, então, eu penso na constituição dessa avaliação como prática de investigação? Um princípio bastante significativo para mim é o de que professores, professoras e estudantes trabalham juntos para que todos e cada um amplie os conhecimentos que possui. Portanto, quando eu falo em aprendizagem e ensino, e começo por aprendizagem, e se tivesse escrito, né, seria aprendizagem e ensino tudo junto, porque não dá para separar a aprendizagem de ensino, e nós estamos trabalhando com a ideia de que a aprendizagem é que conduz o processo. A aprendizagem não é efeito do ensino. O ensino é um elemento muito relevante, é um processo extremamente importante para viabilizar e potencializar as aprendizagens. Então, quem aprende não é só o estudante. Professores e professoras, na construção cotidiana de suas práticas pedagógicas, também aprendem, né? E aprendem como? Esse é um elemento central para a gente pensar a avaliação como uma prática de investigação. Por que é que eu estou falando em investigação? Na medida em que nós não temos padrões únicos e uniformes, né, e que nós não temos uma finalidade, um objetivo comum a todos os estudantes, e o que nós queremos é que a avaliação seja parte de um processo de ampliação permanente dos conhecimentos, eu vou me deparar com muitas situações para as quais eu não tenho resposta. Portanto, eu vou trazendo, né, nesse processo de avaliação, elementos para investigar, para pensar sobre, para aprender a partir dele. E, portanto, volto lá à ideia da reflexão e do diálogo, né? Nesse processo, então, de investigação, esse processo de investigação é fundamental para compreender os percursos realizados pelos estudantes, na medida em que, como ponto de partida, eu tenho a ideia de que os estudantes produzem percursos diferentes, né? Traduzem seus percursos de formas diferentes. Portanto, explicitam muitas vezes resultados diferentes. É preciso compreender esse movimento para buscar formas de ação pedagógica, né? Procedimentos de ensino que possam ser favoráveis à aprendizagem de todos, né? E que possam fomentar essa reflexão contínua e cotidiana dentro de um trabalho solidário, coletivo e ético. Bom,
Percebendo então a diferença como enriquecimento do processo e não como ausência e como impossibilidade, eu entendo que é fundamental trabalhar com a ideia da negociação entre conhecimentos no lugar da ideia de negociação dos conhecimentos. E, nesse sentido, tomar o saber e o não saber como simultâneos e complementares. Se eu entendo que há diferentes percursos de aprendizagem, diversas formas de expressão desses percursos, cada resultado com o qual eu me deparo, eu vou encontrar ali saberes desse estudante e não saberes desse estudante. E essa composição, ela é extremamente significativa para poder pensar a continuidade do trabalho pedagógico, né? Nesse sentido, o erro e o acerto são ambos expressões do conhecimento individual, coletivamente e historicamente tecido. Não tem por que eu valorizar o acerto e desqualificar o erro. O erro é visto como ainda não saber, como um conhecimento que não está ainda, completamente formulado ou satisfatoriamente elaborado. Portanto, ele é indício dos conhecimentos existentes e desafio para que novos conhecimentos se produzam, para que os conhecimentos sejam ampliados. Nesse sentido, então, há uma redução das dimensões de controle e classificação na avaliação e uma busca de amplificação das dimensões de reflexão e do diálogo. Por que eu falo em redução do controle e classificação e não eliminação? Porque é preciso controle no sentido de que cada sujeito participante do processo fortaleça a sua autonomia, e possa também ser um sujeito que vai controlando os seus processos de aprendizagem. Por outro lado, a classificação, se ela deixa de ser significativa no sentido de produzir hierarquia entre os estudantes, produzir hierarquia entre os sujeitos, a classificação é bastante significativa como elemento do trabalho pedagógico no sentido de encontrar particularidades, semelhanças, especificidades que nos ajudem a produzir trabalhos coletivos, trabalhos individualizados, organizar pequenos grupos, reelaborar a dinâmica da sala de aula a partir de uma classificação que não é uma classificação que hierarquiza, mas é uma classificação que vai expondo semelhanças, particularidades, diferenças, possibilidades de agregação, necessidade de uma atenção mais específica e vai nos ajudando a conduzir esse trabalho. Pensando então na composição desse trabalho de avaliação, vejo que alguns passos são fundamentais. O primeiro é o levantamento de informações sobre o processo pedagógico, que envolve tanto a aprendizagem quanto o ensino, e sobre as práticas escolares. Uma ideia de que não dá para a gente descolar o que acontece no cotidiano da sala de aula da dinâmica da escola como um todo. Um passo seguinte, ou um momento seguinte, é o registro dessas informações obtidas, porque eu tenho uma variedade muito grande de informação. Se eu não registro de forma adequada, elas deixam de existir como elemento do trabalho e, portanto, não constituem o processo de avaliação. Esses registros precisam apreender os diferentes trajetos, processos e resultados que vão sendo encontrados e produzidos no cotidiano das práticas pedagógicas. A partir desses registros, então, uma reflexão sobre o material acumulado. O que eu faço, então, com essa reflexão? Essa reflexão me leva a algumas conclusões, e essas conclusões podem me dar elementos tanto para a exposição dos processos efetivados, dos resultados encontrados e das possibilidades abertas, como produção de um material que possa ir realimentando esses processos de aprendizagem e ensino, fomentando novas aprendizagens e estimulando a reconfiguração das práticas de ensino quando isso se tornar necessário.
Portanto, é preciso uma atenção bastante cuidadosa com os instrumentos de avaliação que nós utilizamos, né? Se eu preciso olhar para esse processo de forma ampla e com essa variedade de possibilidades, é preciso também que eu tenha uma variedade de instrumentos, uma variedade de procedimentos, que a minha metodologia de trabalho comporte essa diversificação, né? Então, é preciso, no cotidiano, observar quais são os instrumentos de levantamento de informações, por exemplo, que eu estou utilizando para observar a dinâmica pedagógica, os processos escolares, a verificação da aprendizagem, né? Como é que eu estou registrando esse material, né? Como é que esse registro vai sendo incorporado à avaliação, né? É preciso observar como é que esses instrumentos são utilizados, que informações podem ser obtidas com os diferentes instrumentos, porque um mesmo instrumento pode me permitir obter, né, informações diferentes, também, em muitos casos, para obter diferentes informações, eu preciso de diferentes instrumentos, né? E essa é uma questão que são os professores, com suas turmas, com a equipe pedagógica da escola, que pode ir afinando, pensando sobre e fazendo escolhas, né? Nesse sentido, então, também vai sendo significativo a gente ir observando quais são os elementos que apoiam as opções por uma determinada dinâmica de avaliação, por um determinado recurso, por um determinado instrumento em detrimento de outro, né? Quais são as potencialidades e os limites de cada um dos instrumentos e procedimentos utilizados, né? E qual é o lugar tanto do docente nesse processo de avaliação, quanto qual é o lugar qual é a possibilidade de participação que os estudantes têm nesse processo de avaliação. Se nós estamos pensando numa relação dialógica, democrática, reflexiva, não é fundamental que os estudantes sejam parte ativa dessa relação, né? É preciso ter uma interação constante entre professores, professoras e estudantes. Então, para terminar, né, essa breve reflexão sobre o trabalho de avaliação, né, pensando nessa avaliação como uma prática que pode contribuir para uma maior integração da dinâmica escolar, para uma maior compreensão dos processos de aprendizagem e para uma ampliação das possibilidades de ensino, né, constituindo a escola como um espaço democrático, como um espaço dialógico, como um espaço de produção de conhecimento e de transformação, eu quero encerrar com dois pequenos trechos de Paulo Freire. O primeiro é retirado do livro Por uma Pedagogia da Pergunta, em que ele faz um diálogo com Antônio Faundes, e o segundo é do livro Pedagogia do Compromisso, América Latina e Educação Popular. Então, o primeiro trecho é: a pedagogia das respostas é uma pedagogia da adaptação e não da criatividade. Não estimula o risco da invenção e da reinvenção. Para mim, negar o risco é a melhor maneira que se tem de negar a própria existência humana. E o seguinte uma das mais belas qualidades de um professor, de uma professora, é testemunhar aos alunos que a ignorância é o ponto de partida da sabedoria. É justamente o erro que faz com que aprendemos. Bom, agradeço essa possibilidade de eu estar aí com vocês mais uma vez e espero que essa minha breve reflexão possa entrar em diálogo com vocês e que seja uma parte significativa do trabalho que vocês vão continuar realizando. Até breve.